Olá, tudo bem? Bom, chegamos a um poema mais conhecido de Luiz Gama, o poema Quem Sou Eu? Eu já havia feito uma leitura desse poema e eu trouxe essa leitura aqui novamente para vocês. Só retirei uma parte do Bakhtin, né, que eu havia incluído nessa primeira leitura que eu fiz, e vocês têm ela aqui, né, novamente, na íntegra, porque não tinha como, né, não trazer essa leitura que eu havia feito. Tá? Um abraço, até o nosso próximo poema. Ele ainda continua: quem se mete a ser poeta, que no século das luzes, o birbantes mais lapuzes compram negros e comendas, tem brasões, não das calendas. Então veja que ele vai pegar essa relação do poeta, né? Ou pateta, como ele chama ali anteriormente, e vai buscar lá no século das luzes uma incoerência, né? Um momento em que você tinha a razão como um todo, e o romantismo vai buscar elementos ali no século das luzes, ele já traz aqui um disparate, o que é a compra do quê? De negros e comendas e títulos, né, de brasões. Antigamente se tinha por merecimento, aqui se tem por comprar, né? Então havia muitos aqui com títulos e brasões que foram comprados, né? E com tretas e com furtos vão subindo a passos curtos, fazem grossa pepineira só pela arte do Vieira e com jeito e proteções. Galgam altas posições, mas eu sempre vigiando, nessa súcia vou malhando, de tratante bem ou mal com seu semblante festivo. Dou de rijo no pedante, de pílulas fabricante, que blasona arte divina com sulfato de quinina, trabuzanas charopadas e mil outras patacoadas, que sem pingo de rubor diz a todos que é doutor. Então ele já começou aqui, ele já trouxe os títulos comprados, aqueles que galgam posições, e aqui ele vai atacar quem ele põe em maiúsculas, o doutor, e não tolera o magistrado que no brio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça, com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico ao nobre, e só acha horrendo crime. Hipocrisia de novo, hipocrisia do título, hipocrisia de quem se acha doutor, hipocrisia do magistrado, hipocrisia da sociedade, né? No mendigo que deprime, neste dou com dupla força, até que a manha perca ou torça. Fuja léguas do sacrista, crocodilos disfarçados, que se fazem muito honrados, mas que, tendo ocasião, são mais feros que o leão. Fuja o cego lisonjeiro, que qual ramo de salgueiro, maleável, sem firmeza, vive a lei da natureza, e conforme sopra o vento, dá mil voltas, no momento, o que sou e como penso, aqui vai com todo senso, posto que já vejo irados, muito lorbas enfurnados, vomitando maldições. E aí ele vai trazendo, então veja aqui que mendigo, que se vale de uma situação social para ter dinheiro, cego lisonjeiro, então ele vai percorrendo todos os elementos da sociedade, né? E aí ele vai tocar num ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que está ali no verso 75, onde chamar-me tarelo, bode negro, mongue-belo. Porém eu não me abalo, vou tangendo meu badalo com repique impertinente. O que, que é o bode? O bode era um mestiço, na época, né? Até nos pontos que eu levantei ali no outro slide, eu vou chamar a atenção de que Angola é cabrito. A mulher mestiça, né, de negro com branco é cabrita e o homem é cabrito. E não são bem vistos, né? Eles são discriminados. Então, no período aqui do Luiz Gama, eles vão chamar de bode, né? E ele é um mestiço. O pai era português,
a mãe era negra. E aí ele vai entrar nessa querela do bode, né? Então ele diz: se negro sou ou se bode, pouco importa o que isto pode. Bode há em toda a costa, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, rajados, baios, pampas, malhados, negros, brancos, e aí ele vai fazer uma lista, né? Aqui, nesta boa terra, amarram todos, tudo berra. Nobres, condes, duquesas, ricadamas, marquesas, deputados, senadores, gentilhomens, vereadores, bela-damas, todo mundo berra, né? Então, frades, bispos, cardeais, gente pobre, nobres gentes, em tudo há meus parentes, entre brava militância, fulge e brilha outra abandança, guardas, cabos, furriéis. O que que ele está trazendo aqui, gente? É assim ridículo, porque a questão da mestiçagem no Brasil e em Portugal era enorme, né? Nos nossos dias também tem algumas pessoas que se gabam da sua origem, mas quando você vai ver, todo mundo tem um antepassado negro, um antepassado indígena, um antepassado europeu, somos todos mestiços. Então, chega a ser ridículo, né? Essa questão de preconceito. E nisso ele já escancara aqui, né? Nesse poema Quem Sou Eu? E aí ele vai listando, né? Brigadeiros, coronéis, marechais, generais, capitães de mar e guerra, tudo marra, tudo berra. Na suprema eternidade, onde habita a divindade, nem lá ele vai poupar, tá, gente? Bodes há santificados, que por nós são adorados. Entre o coro dos anjinhos também há muitos bodinhos. E aqui ele já usa aquela estratégia que o Bakhtin traz, que é o riso. Muito difícil um leitor ler esse trecho, pelo menos não sorrir, né? Aí ele vai trazer os deuses gregos, tá? Jove, que era um deus romano, ele bebeu leite caprino, né? O fauno era um cabrito, guarda o bode o Alcorão, aí vai os lundus, modinhas, tudo cantando as bodinhas. E quando ele usa esse diminutivo, ele acaba ridicularizando ainda mais. Pois se todos têm rabicho, por que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada, né? E aqui ele destrói completamente essa imagem, né, de pureza, de questão de sangue, de cor de pele. E também a filosofia, a visão de mundo, né? Ele destrói a época das luzes. Então, retomando Bakhtin, né, essa destruição que ele faz sem poupar ninguém, ele rompe, né, as relações, as divisões sociais que eram tão fortes na época. Por quê? Porque tinha muito barão, muito comendador que comprou o título, ele não fez por merecimento. E também tinha muito pobre safado, mas tinha muito rico, muito nobre e honesto, né? Ele lá no início ele já fala isso, né? Então, eu destaquei aqui essa questão de que o poeta não se considera um poeta inspirado, mas sim alguém que está para denunciar uma sociedade corrupta, uma sociedade falsa, né? Hipócrita, né? A palavra-chave ali que nós vimos no início do poema é hipocrisia. Ele destrói essa função do poeta quando ele joga com pateta. Ele, olha, gente, um T, né? Separa uma palavra da outra, poeta, pateta, mas é uma desconstrução também de um ideal do romantismo. Né? Qual é a função do poeta? Tem? Então, tem uma função social também, né? A questão da visão iluminista da razão, da compra de negros, de comendas e títulos, né? Tudo aqui vira uma máquina mercante, né? Que eu gosto tanto de puxar. Ele também lembra muito o Gregório de Matos, né? Nessa denúncia. Claro que com uma visão de muito diferente, porque o Gregório defendia aquele mundo em que nobre era nobre, povo era povo, né? Branco era branco, negro era negro. E aqui o Luiz Gama já vai num outro viés, mas ele também vai usar a denúncia, né? A hipocrisia, a corrupção, seja de magistrado, seja de doutor, com todas as letras maiúsculas, né? Mostra o vício da sociedade, tanto sacristas, lojistas, beatos, que são falsos moralistas. E esse termo bode, ele traz como adjetivo que é a questão do emprego para o mestiço do branco e do negro. E aí, novamente, é que eu trouxe a questão de Angola. E ele ridiculariza uma sociedade
embranquecida, porque é uma sociedade mestiça, né? Isso que ele traz aqui no final, a luz, todo mundo aqui é bode. E para concluir, esse riso que ele vem, né, dos versos 93 a 100, com tudo berra, inclusive os deuses do Olimpo, que são incluídos nessa lista, não escapa ninguém, gente, nem depois da morte, nem no divino, nem em santos, né? Que o intuito do poeta é o quê? É desvelar aos olhos do leitor a falsidade dessa sociedade. Talvez por isso ele seja tão atual, né? Então, eu espero que essa nossa conversa provoque você a ler outros textos. Eu li um poema que eu não estou lembrando o título aqui, com uma turma no curso de letras, e um virou para mim e falou: professora, isso é do século XIX mesmo? Parece que está falando da nossa política hoje, né? De tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Falei: pois é, essa é uma das funções, né, que a gente tem. A arte, ela provoca o artista a partir dos acontecimentos sociais que estão no mundo, né? E esse artista traz para dentro do seu texto essa visão de mundo, né? Esse lugar, essa demanda que a sociedade provoca nele.